Olá, eu sou o Rubens do Portal Aprendendo Inglês e hoje gostaria de conversar com vocês sobre uma meta que eu acho que grande parte dos alunos, dos estudantes da língua inglesa tem logo de começo, que é a meta de falar inglês como um nativo. Isso é um pouquinho complicado. Pensa bem, da população mundial, aproximadamente 12% das pessoas, de uma forma ou de outra, falam inglês. O interessante é que desses 12% da população, apenas 5% são originários de países em que o inglês é a língua original. Ou seja, você tem que a maior parte das pessoas que falam inglês hoje no mundo, elas não são falantes nativas da língua inglesa. E tem mais. O inglês é hoje a língua oficial em 53 países. Então, você definir a meta de falar inglês como um nativo fica um pouquinho complicada. Nativo de onde? Você quer falar inglês como um nativo da Inglaterra ou como um nativo dos Estados Unidos? Tudo bem, mas a coisa fica um pouquinho mais complicada. Na Inglaterra, por exemplo, existe uma grande variação de sotaques, até mesmo chamando de dialetos. Quando eu comecei minha carreira como professor de inglês, eu tive uma orientação de um professor de Liverpool. E esse professor, um inglês maravilhoso, e um dia nós estávamos conversando, depois do trabalho, ele falou para mim assim, ó, agora eu vou conversar com você da maneira que nós falamos em Liverpool. Aí ele começou a falar. Eu não entendi absolutamente nada. E vou mais longe. Dependendo da região em que, por exemplo, a BBC vai entrevistar as pessoas, é preciso que eles coloquem legendas para que as outras pessoas da própria Inglaterra possam entender. Também nos Estados Unidos, você tem em determinadas regiões, as TVs colocam legendas para que os outros de outras regiões possam entender. Tá? Então, você pode almejar de falar, sim, como um nativo, ou bem próximo disso, de um inglês mais padronizado, o inglês oficial, por exemplo, como você pode ouvir numa rádio como a Voice of America, a própria BBC, que também eles disponibilizam uma quantidade enorme de material online. Mas será que é um esforço válido você dedicar tanto tempo assim, principalmente no começo dos seus estudos, a tentar falar como um nativo? O mais importante, tendo em vista tudo que eu falei hoje, até agora, é que você consiga compreender e também ser compreendido. Isso deveria ser a sua meta original, que você consiga compreender e ser compreendido, que você consiga falar, se expressar de uma maneira, né, fluente, de forma que os outros consigam entender as suas ideias. E o compreender não implica em que você tenha que falar no inglês 100% perfeito. Não. Com o tempo e com a sua dedicação, pode ser que você chegue muito próximo disso. Porém, você não deve colocar essa meta para conversar com alguém que você tenha um inglês perfeito. Até um amigo meu da Inglaterra, ele veio para o Brasil trabalhar aqui, né, uma empresa de consultoria, e ele ficava quieto o tempo inteiro. E eu falava inglês, então eu servia como intérprete. Eu perguntei, mas por que você não está falando o português? Ele falou, não, só vou falar o português quando eu conseguir falar sem errar. Eu não sei se ele conseguiu atingir essa meta, mas eu acho que é muito difícil, porque para falar inglês bem, você tem que errar bastante. Quanto mais errar, e o erro, ele tem um efeito didático muito interessante. Geralmente, as coisas que você erra, você não repete, porque ela fica tão marcada na nossa mente que a gente fica aquilo gravado. Bom, voltando na questão da pronúncia perfeita, não sei se vocês sabem, por exemplo, você falar um inglês com aquele sotaque perfeito, etc., ele exige um certo esforço. Se você, falando assim em termos de Brasil, nós temos também sotaques diferentes para lugares. As pessoas do Rio de Janeiro falam português de uma forma, né, elas puxam um pouquinho o S. As pessoas, por exemplo, de Minas Gerais, do sul de Minas, elas dobram muito o R. São Paulo também, assim, importa. Né? E esse tipo de sotaque é até interessante, porque o inglês ele tem essa tendência de você, né, dar uma puxada no R. Então, quem é dessas regiões fala com mais facilidade. Agora, imagina que você não é do Rio de Janeiro e você queira falar o dia inteiro da forma como eles falam do Rio de Janeiro. Fica um pouco cansativo, porque você não está acostumado a fazer a articulação das frases daquela forma. Tá? Então, da mesma forma, se você não for paulista de algumas regiões, ou mineiro do sul de Minas, etc., para você falar o inglês o tempo inteiro
né? Caprichando ali no sotaque pode ser um pouco cansativo. Com o tempo, isso pode ficar mais natural. Então, a questão que eu quero dizer é o seguinte: se você colocar essa meta de falar inglês perfeitamente, de forma que ninguém consiga diferenciar se você é um nativo ou um estrangeiro, ela é bastante exigente e não deve ser alguma coisa com a qual você deva se preocupar logo de imediato. Tá? E voltando àquela questão, o inglês é falado, é a língua oficial em 53 países, e ele é falado mundo afora de muitas formas diferentes. Então, o máximo que você pode almejar é falar o inglês mais ou menos padronizado, aquele inglês que você ouve na televisão, como, por exemplo, aqui no Brasil, o português que você ouve no Jornal Nacional, em algum jornal de telenotícias, etc. Então, essa meta, sim, é elevada e vai fazer com que você seja entendido. Tá? Porém, não é uma meta que você deva se preocupar muito de imediato, logo no começo dos seus estudos. Tá? A sua meta inicial deve ser compreender e ser compreendido. Basta isso, nesse momento inicial. É claro que você deve sempre ter o foco de constantemente ir se aperfeiçoando. Outra coisa interessante, a questão da pronúncia, muita gente também, ao contrário daqueles que querem ter a meta de falar como nativo, tem muitos que não se preocupam com isso. E é uma coisa que tem algumas regrinhas básicas que você pode ir memorizando e gradualmente você vai aperfeiçoando a sua pronúncia. E quanto mais você se esforçar, melhor você vai falar, tá certo? A questão é essa. Você não deve se preocupar muito nisso logo de início. Por quê? Se você não conseguir, você pode ficar frustrado. E sempre que nós ficamos frustrados, a primeira coisa que acontece é que nós gradualmente vamos espaçando o nosso estudo do inglês. A gente fala assim, a gente começa a arrumar desculpa para nós mesmos, né? Ah, hoje eu não vou estudar porque eu tenho que fazer isso, aquilo outro e tal. Aí passa um dia sem estudar, 2 dias sem estudar, 3 dias sem estudar, e no final você acaba desistindo. Por que você desiste? Porque você colocou uma meta irreal, pelo menos no ponto em que você se encontra no seu estudo da língua inglesa. Certo? Então, as nossas metas, elas devem ser o máximo possível realistas, metas que você vai conseguir cumprir. Tá certo? Você estabelecer para você mesmo metas muito irreais, ao menos no estágio que você se encontra, podem gerar frustração. E a frustração acaba conduzindo à desistência. E eu acho que hoje em dia não é interessante para ninguém abrir mão de uma competência tão importante quanto o domínio da língua inglesa, tá certo? Então, essa é a minha mensagem de hoje. Eu espero que você compreenda bem, né, que a perfeição ela é desejável, porém, para chegar lá, eu acho que não chega, né? Você tem nativos que não falam bem, tem vocabulário limitado, que falam errado, brasileiros que falam errado, etc. Então, essa questão da perfeição é uma meta, né, muito difícil de definir, tá certo? Então, primeira meta, compreender e ser compreendido e continuar estudando para que o seu inglês se torne cada vez melhor. Você vai passar 10, 20, 30, 40 anos da sua vida estudando inglês e possivelmente você não vai chegar na perfeição. Agora você vai chegar, você vai alcançar uma competência muito grande que vai te permitir viajar para qualquer lugar do mundo, se comunicar com qualquer pessoa, enfim, fazer o que quer que seja na língua inglesa, tá bom? Então, essa é a minha mensagem de hoje. Eu espero que seja útil para você. E se você gostou, por favor, não se esqueça de dar o joinha, se inscrever no canal e deixa um comentário também, que ajuda a gente bastante, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.